Vamos lá, galera. Esse vídeo que eu estou gravando agora talvez é um dos vídeos mais importantes do canal. E não é o mais importante na questão de ajudar vocês a criar liberdade financeira, mas talvez o mais importante para fazer algum de vocês voltar a dormir. E esse você vai entender logo depois da vinheta. Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre dívidas. E talvez alguns de vocês nem estão endividados, mas eu garanto para você que essas informações que eu vou dar para vocês durante esse vídeo pode ajudar não só você, pode ajudar muitas pessoas da sua família, os seus amigos que muitas vezes não dormem à noite porque não sabem o que fazer nessa situação. E eu fiz semana passada, quem viu, eu abri no meu Instagram, aliás, me segue no Instagram, abri uma janela de perguntas. E eu vi algumas das perguntas e alguns dos comentários das pessoas que falaram que por causa de dívidas, um deles escreveu que quase se matou por isso. Então, por isso que eu falo para vocês que esse assunto é muito sério. Aliás, se você não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreve para vocês serem avisados. E aí o YouTube entende que esses vídeos ajudam muita gente, ok? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, vamos esclarecer algumas coisas. Eu quero que você vai ter paciência até o final do vídeo, porque eu vou tentar explicar exatamente toda a situação geral para vocês entenderem que as pessoas chegam para esse ponto e como lidar. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam. Eu ensino o método tudo ou nada. E o método tudo ou nada, aliás, veja esse vídeo aqui, que ensina de como sair de dívidas no Brasil. Eu não vou falar do método agora. Esse método já tirou dezenas de milhares de pessoas de dívidas, mas mesmo assim, pessoas que estão no processo, eles estão muitas vezes preocupados, não dormindo à noite e não sabem exatamente o que vai acontecer com eles. Então, vou tentar nesse vídeo explicar devagarzinho exatamente o processo de cobrança e o que está acontecendo com você. Vamos lá, vamos entender algumas coisas. Primeira coisa, que seja claro para todo mundo. Isso não é um vídeo, e aqui todos os vídeos que eu ensino o método tudo ou nada não foram feitos para transformar ninguém em espertinho ou caloteiro. Eu sempre falo isso. Ninguém que é espertinho ou caloteiro não chega a nada na vida. Ele talvez leva algumas vantagens em algumas coisas, mas no final nunca tem sucesso. As pessoas que querem construir sucesso, que querem construir liberdade, que querem construir um legado, são pessoas honestas, corretas. O que eu estou ensinando sempre, o método tudo ou nada, foi feito para salvar a sua vida e salvar a vida de muita gente. Por quê? Porque no Brasil, infelizmente, isso não é questão somente de descontrole financeiro. É muito fácil endividar no Brasil. Talvez o lugar que é mais fácil do mundo está endividado. Não é à toa que nós temos 60% das pessoas endividadas. E o mais triste nessa história, só para vocês entenderem um pouquinho os números, no Brasil, estamos falando que a dívida de pessoa física no Brasil está por volta de 279 bilhões de reais. Pessoa física. O mais triste é que a maior parte dessa dívida não foi feita porque a pessoa realmente consumiu algo. A maior parte dessa dívida realmente são renegociações, juros cobrados em cima das dívidas e assim vai. Só para vocês entenderem. E muitas dessas pessoas que não vai saber como lidar com eles, muitas pessoas que simplesmente vai continuar atrasando a vida deles e vai continuar cada dia ficar pior e num buraco cada vez mais fundo. Então, o que eu ensino às pessoas como se salvar. Fazer isso uma vez na vida, usar o método tudo ou nada para nunca mais repetir isso na sua vida, beleza? Que seja bem claro o que eu ensino às pessoas. Agora, vamos entender um pouquinho o jogo. O jogo do dinheiro, o jogo de dívidas e o jogo de cobrança. Vocês têm que entender a relação entre esses no Brasil. Vamos começar com a primeira coisa. No Brasil, dever não é crime, que seja claro para todo mundo. Ninguém seja preso porque você está devendo. Eu estourei o cartão, o que vai fazer? Vai me empreender, vai perder meus filhos, vai vender eles para escravidão? Não, isso já passou do mundo e não funciona no Brasil, tá? Então esquece esse ponto, ok? Só para vocês entenderem, o Brasil, quem não sabe, está devendo alguns trilhões, tá? O Estado está devendo para o município está devendo para o Estado está devendo para o federal e o federal está devendo para o resto do mundo. Assim que funciona. Não quer dizer que funciona, mas assim que as coisas são. Vamos esclarecer uma coisa. Eu não vejo nenhum governador não está dormindo à noite por isso. Vamos esclarecer, primeira coisa, como as coisas são. Obviamente, a única dívida que você vai ser preso é dívida alimentícia, certo? Pensão alimentícia, então, você está devendo, paga, pelo amor de Deus, tá? Esse é o mínimo que você deve fazer, ok? Mas vamos esclarecer uma coisa. Quando eu falo para vocês que dever não é crime, quer dizer que quando você está devendo, tem um jogo de como os cobradores e como os credores é a mesma coisa, não é? Cobradores, os credores e os devedores.
como eles podem, qual o relacionamento e como eles estão interagindo entre eles. Beleza, então vamos começar. Primeira coisa, nós temos dois tipos de cobrança no Brasil, judicial e extrajudicial. Correto? Errado. No, God! No, God, please, no! No! No Brasil nós temos só cobrança judicial. Como assim, bem? Cobrança extrajudicial não existe. Mas, bem, não entendi. Escritor de cobrança, tudo isso, ligações de cobrança, tudo isso eles podem ligar, sim, mas eles só podem ligar, não pode fazer mais nada. Pela lei, esses escritores, tudo não tem poder de fazer absolutamente nada. A única coisa que eles podem fazer é fazer o quê? Fazer cobrança judicial pela justiça. Que seja claro para todo mundo. A única forma legal no Brasil de cobrar alguém é ou judicialmente ou pedir como educação. Não tem terceira forma legal para cobrar alguém no Brasil. Então vamos esclarecer essas coisas bem claro. Agora, bem, quando eu estou devendo, qual é o processo? Vamos precisar destrinchar isso para várias coisas. Primeira coisa tem que ver qual é o tipo de dívidas que você tem. Vamos esclarecer. Dívidas com juros abusivos, tipo cartão de crédito, cheque especial, tudo isso, eles, em 99,9% dos casos, nunca vai chegar para o tribunal. Quer dizer que eles nunca vão se tornar ajuizados. Por que isso, bem? Por quê? Porque não compensa para o banco ir para uma luta onde ele vai perder. Os bancos não entram com processo judicial contra cobranças de juros abusivos. Por quê? Porque o juiz, no momento que vai chegar o processo, ele vai olhar o juros médio do mercado, que normalmente é por volta de 2,5%, e o cartão cheque especial nunca vai passar disso. Então, automaticamente, ele nem vai dar para eles o que eles precisam. Então, em 99,9% dos casos, esses tipos de cobranças de cartão de crédito, cheque especial, todas essas coisas que viram de 10 mil, que virou 150 mil, esquece. Não vai para a justiça. O que eles vão fazer com esse tipo de dívida? Eles vão vender. No começo, obviamente, a agência vai tentar cobrar, a gerente de banco, ligar tudo isso, e depois, quando eles vão ver que você não está pagando, eles vão passar isso para um escritor de cobrança em sessão de crédito. Esse escritor de cobrança, praticamente, ele vai comprar em como fosse leilão mesmo de suas dívidas, não só sua, ele vai comprar milhares de dívidas, de títulos de dívidas, e ele vai pagar, sei lá, 10% do valor dessa dívida, depende do nível dessa dívida, e ele vai pegar esse título e vai começar a ligar e tentar cobrar o que puder de você. O que ele receber acima dos 10% que ele comprou é lucro dele. Só isso, assim que funciona. Agora, pois que você tem que entender, se você tem esse tipo de dívidas, cartão, bem, eu estou devendo o cartão, vou perder minha casa. Não vai perder sua casa por causa de cartão. Que seja claro para todo mundo, ok? Então, vamos começar a entender as coisas. O que eu estou falando agora, impostos, IPTU, todas as coisas, não vale, gente. Quando você está falando de dívida de imposto federal, tudo isso já é outra conversa. Isso você já tem que encarar. Por isso que muitas vezes, se a dívida é impagável, chega a um ponto que você não consegue, você vai precisar de advogado especialista nisso, de impostos, de tributários, para te ajudar a resolver essa parte ou ver qual é a melhor forma. Agora estamos falando de dívidas financeiras, dívidas para institutos financeiros. Então, primeira coisa, a gente falou para vocês. Dívidas que eles estão com juros abusivos, vai para o escritor de cobrança. Agora, vamos entender um pouquinho o cobrança. O escritor de cobrança pode me ligar? Pode, sim, isso é legal. Eles podem fazer mais do que me ligar e pedir como educação? Não pode fazer nada. Aliás, 90% das coisas que eles fazem é ilegal. Deixa-me ler para vocês um pouquinho o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, para vocês verem o que eles podem e o que eles não podem fazer. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente ao ridículo ou interfere com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Bem, você pode explicar melhor o que quer dizer isso? Posso. Vamos tentar entender um por um como essa parte. Primeira coisa, essa parte de constrangimento. Esses escritores de cobrança podem ligar para vocês? Pode. Eles não podem constranger você. Simplesmente isso. Quer dizer, aquelas ligações acessíveis diversas vezes por dia, mesmo quando o devedor atende. Nesses casos, a quantidade de ligações, quando ela passa de um bom senso, se ligou para vocês mais de 1, 2 vezes por dia, isso já é abusivo. Simplesmente quando tira do seu sossego, quando constrange você, tudo isso é proibido. Toda essa parte. Bem, o que fazer quando eles fazem isso? Simples. Agora vamos entender como você atende uma ligação de cobrança. Primeira coisa, seja simpático. Ai meu Deus, quando eu ligo eu começo só, calma.
Atende. Alô, alô? É da Copa? Pessoal, estão falando com Ben? Sou eu. Estão falando do fulano, eu estou falando do escritor, de representante do banco, que você está vendo. Beleza, foi um prazer falar com você. Perfeito, vamos lá. Desculpa, eu estou só algumas coisas, você está falando que você está representando, beleza. Só algumas coisas. Você pode me passar, por favor, o seu nome completo? Não. Obrigado. E você está falando de que escritor de cobrança exatamente? Não. E você está representando... Perfeito. E se você não se importa, eu estou gravando essa ligação só para a gente ter um registro de nossa comunicação. Beleza? Ótimo. Agora, por favor, só para a gente ter esse relacionamento que a gente vai ter agora, para saber que você realmente representa, você pode me mandar por e-mail, por favor, toda essa sessão de direito que você recebeu do banco que você está falando, que você está representando, só para a gente saber que não é um golpe financeiro ou alguma coisa que muitas vezes acontece hoje em dia. Beleza? Obrigado. Tchau. Primeira ligação. Vamos imaginar que eles já mandaram para vocês. Ótimo. Vamos passar para o segundo. Tadam! Alô, alô? É da Copa? Eu ia falar com o Ben. Então, estão falando Fátima do escritor de cobrança. Não, beleza. Está constando para nós que você está devendo sua dívida, são 184 mil reais, entendeu? 180, muito interessante. Beleza. Eu só peço um pedido, por favor. Você pode me mandar uma planilha de evolução da dívida? Porque eu não lembro que eu estava devendo 184 mil reais. Então, se puder, vocês devem ter uma planilha que está atualizando todas as dívidas, todos os dias que foi cobrado, os juros, todas as multas que estão lá. Correto? Por favor, me manda. Você já tem meu e-mail? Tem. Obrigado. Me manda isso. Segundo. Terceira vez. Alô, alô? É da Copa? Vamos imaginar que já mandaram para vocês a planilha. Agora vem a questão do que você pode e não pode. Simplesmente isso. Você tem que entender que o jogo das cobranças na verdade, não é jogo de... É jogo de quem tem e quem pode pagar. Simplesmente isso, entendeu? Você tem que entender, não tem... A lei é muito clara do que pode e que não pode. E quando liga para ameaçar vocês, liga 20 vezes por dia, tudo isso, eu quero que vocês entendam uma coisa bem clara. Eles só ligam porque não pode fazer mais nada. Não entendi bem. Simples. Minha mãe, com 5 anos, me ensinou, filho, cachorro que late não morde. Isso é verdade. Eu tinha um Spitz alemão, vocês conhecem? É lindo. Paga. Já não está mais comigo. Tá. E ela latia até não aguentar mais. Mas só latia, não fazia mais nada. Tinha 2 quilos, não pode fazer mais nada de cachorro, entendeu? Não tenha medo de cachorro que late. Tenha medo do cachorro que vem... nem fala nada, não rosna e de repente pula em cima de você. Tenha medo dele, entendam? Escritor de cobrança só liga porque não pode fazer mais nada. Você podia fazer. Alguém já recebeu uma ligação do juiz? Tô falando que o juiz nos vamos... Não! O problema é quando você não recebe nada. Você tem que ter medo das coisas que você não vê que vem. Às vezes, por ser judicial, você nem sabe que abriu contra você. Isso você deveria ter medo. Aquelas ligações 50 vezes, fica feliz, quer dizer que eles não podem fazer nada. Quando começa, porque nós vamos cobrar... Beleza, fala, tá, entendi, entendeu? Tenha medo da vida, das coisas que você não vê. As coisas que você vê, não. Deixa eu contar vocês uma história, não tem nada a ver, mas é a mesma coisa. Eu sou paramédico, tá? Pelo menos fiz no exército, tudo isso. E quando a gente aprende a cuidar de várias pessoas simultaneamente, entendeu? Tipo, você chega para um lugar que tem 10 feridos no mesmo tempo. E a primeira regra que ensina, pergunta quem vocês atendem primeiro. Aliás, eu vou perguntar a vocês quem atende primeiro. Tem 10 pessoas gritando. Quem vocês atendem primeiro? E sempre quando eu faço essa pergunta, todo mundo erra. A pessoa fala, aquele que tem sangue no rosto, aquele que... Tá, esquece. Aliás, se quiser comentar aqui embaixo, eu posso apostar que você vai errar. Sabe qual é a primeira pessoa que a gente vai atender? Aquele que não grita. Sabiam disso? Quem grita ainda tem força. Quem não grita provavelmente já está semi-morto. Entendam? Escritor de cobrança é parecido. Você grita muito. Porque nós vamos fazer isso. Tá bom. Porque quem pode não precisa gritar. Quem pode faz. Entendam a lógica da vida. Por exemplo, o Nicolau me deu um exemplo clássico. Quando você está devendo no IPTU, alguém de vocês recebeu ligações de cobrança do IPTU? Não. Eles mandam para você uma carta. Comparece na prefeitura. Só isso. E se não comparece, um dia você vai ter uma surpresa que ele tirar uma casa de você. Só isso, silenciosamente. Entendam a diferença?
entre tipo de cobrança real ou ameaçador apenas. Então, tira esse negócio, porque eu não consigo mais dormir à noite, porque ela está me atormentando, entendeu? Minha vida, entendeu? Relaxa. Você está atormentando você porque a sua situação é boa. Fica preocupado quando ninguém vai te ligar mais para te cobrar, tá? Só para vocês entenderem o processo psicológico. Como eu falei para vocês, eles têm o direito de ligar, mas eles podem ligar para você somente em horário comercial, durante a semana no máximo até 8 horas da noite, sábado até 2 horas da tarde. Sim, não pode ligar domingo, não pode ligar feriados, não pode ligar à noite, não pode ligar de madrugada, não pode ligar 4 horas. Não pode! Bem, eles fazem simples, grava todas as suas ligações, registra elas e pode sim fazer o BO. Sim, e pode pegar uma advogada e entrar com processos de danos moral. Pode sim. Vamos lá. Ameaça moral que eles fazem, não porque vai começar a ligar para sua mãe, para sua sogra, para dizer, não pode. Não pode, ninguém pode expor situação financeira de terceiro. Ponto final. Acabou a conversa. Claro, isso que eu estou falando para vocês, não pode ligar para sua família. Vocês ligam a mesma coisa. Registra exatamente os horários que eles ligaram, grava ligações e entra como ocorrência contra eles. Simplesmente assim. Coação. Simplesmente ameaça, mentiras. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer dentro de 24 horas, não vai comparecer, oficial de justiça vai para sua casa. Isso é mentira. Mentira descarada, e eles mandam isso mesmo. Pode usar isso contra eles. Quem manda oficial de justiça é juiz no final do processo jurídico. Tá? Nenhum escritor de cobrança não manda oficial de justiça. Gravam isso. O que eu estou falando para vocês? Vocês têm que saber. A maior medo das pessoas que têm é porque eles têm medo, porque eles não sabem os direitos deles. Se você tem que pagar suas dívidas, isso é inquestionável. Não tem nenhuma honra em não fazer isso. Mas você também não pode comprometer sua família, sua saúde, seus bens, seus financeiros, tudo para isso. Porque um dia você errou financeiramente. Que seja claro a comparação entre as duas coisas. Outra coisa, exposição ao ridículo do cobrador, ok? Tudo que é feito para objetivo como humilhar ou constranger o devedor também não pode ser feito. Tipo, semana passada uma aluna minha ligou que o gerente do banco foi no trabalho dela para cobrar. Eu falei para ela, presta atenção, na próxima vez, manda ele para aquele lugar. Fala que se ele aparece aqui de novo, você vai chamar a polícia. Porque cada macaco no lugar dele. Ele é gerente do banco, fica no banco. Aqui esse é o lugar de trabalho. Simplesmente isso, entendeu? Nunca. Tá devendo, tem todo o direito de cobrar. Liga, horário comercial, a gente conversa. Simples assim. O consumidor, o devedor, pode denunciar, sim, quem está cobrando isso. Isso pode ser feito na delegacia. Ok? Você precisa juntar as provas, horário, documentar tudo, gravar as ligações que tem e apresentar os seus documentos e abrir uma ocorrência dela. E você precisa contratar um advogado e entrar com processo moral. De novo, você tem toda a obrigação de você pagar, mas fazer todas essas coisas, todo esse inferno que eles fazem ao redor, isso não é aqui. Entendam isso? Você tem que saber essa parte. Bem, mas eles falaram, mas será que eu posso perder minha casa? Vamos entender uma coisa. A sua casa, se você tem uma casa, você não vai perder. Você só vai perder em 4 motivos. Que você não está pagando financiamento. Financiamento, se você paga, nem precisa processo judicial, nada. Simplesmente, em 2 meses, 3 meses, já pode entrar para execução. Segunda coisa, quando você colocou a casa como garantia. Jamais na sua vida coloca a sua casa como garantia. Jamais. Tem dívida, porque os juros, eles falam que os juros é menor. Esquece, jamais coloca sua casa como garantia. Se você vai ser fiador de terceiro, não faça isso. E o 4º motivo é, obviamente, a dívida de IPTU e condomínio, que também precisa pagar, não pode falhar nisso. Se você não falhando nessas 4 coisas, se você tem dívida, porque empréstimo que eu não consegui pagar, esquece, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sua casa está protegida como bens de família, ok? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a maior arma, na verdade, se vocês querem saber, a maior arma que o escritor de cobrança tem contra você é sua ignorância. Simplesmente, porque no Brasil não tem muita coisa que a pessoa pode fazer. A única coisa que eles podem fazer é simplesmente utilizar sua ignorância contra você. E infelizmente o que mais temos no Brasil e na abundância é ignorância nessa parte. Então, aprende toda essa parte. Agora, o que eu quero deixar para vocês uma coisa bem clara. Você tem dívidas. Não é nada legal, eu tenho certeza nisso. Mas também não é o fim do mundo. O mundo está cheio de pessoas que estavam para baixo e deram a volta por cima e hoje têm uma vida extraordinária.
Então, só que muitas vezes eu vejo pessoas que quando eles estão em mau momento da vida, estão endividados, eles abaixo começam a entrar em depressão, aí eles param de trabalhar, param de produzir, param de comunicar, tudo isso, e em vez de dar uma volta por cima, cada dia que se torna, eles ficam pior. E, consequentemente, ainda mais, eles não conseguem resolver as dívidas aumentam, e em vez de progredir, eles estão cada vez de mal a pior. Tá bem, então, mas você fala que eles vão passar por escritório de cobrança. Então, em que caso eles vão entrar com processo judicial? Simples. Em processo judicial, o banco só entra quando ele tem para ganhar. Seja claro disso. O banco não é burro. O banco sabe muito bem como funciona a lei, como vai funcionar a justiça, toda essa parte. E ele não vai lá para brincar. Vocês entendem uma coisa? Quando o banco entra com processo judicial, ele vai para ganhar. Por quê? Porque se ele perde, isso é uma péssima propaganda para o banco. Entendeu? Que aí vai ser no jornal que o banco perdeu para o fulano que alegou juros abusivos. Aí todo mundo amanhã entra com processo contra o banco por juros abusivos, entendeu? Então ele não vai fazer nada que ele tem chance de não perder. No pior, no meio do processo, ele já vai recuar caso ele percebe que tem alguma chance de perder. Só para vocês entenderem. Então o banco, que tem os melhores advogados, sempre vai escolher processo que tem o que ele vai ganhar e, o mais importante, tem o que receber de volta. Então, de novo, se você não tem bem, se você não tem mais nada além da sua única casa, seu único carro, todas essas coisas, relaxa. Você já entendeu, você vai partir para tudo ou nada resolver. Agora, caso você é uma pessoa que tem mais posse, que tem mais bem, vários apartamentos, tudo isso, isso sim, você vai ter que tomar cuidado, porque se vai entrar em processo judicial, você vai precisar se defender nessa parte. Então, você chega para esse ponto de processo judicial, como eu falei para vocês, isso é menos de 2% no Brasil, quer dizer, de cada 100 pessoas devedoras, o banco talvez vai entrar contra 2, nem isso. Caso você, desses 2, que realmente vale a pena para o banco ir atrás, dívida muito alta, a pessoa tem muitos bens, tudo isso, aí sim, você tem que acompanhar que você vai estar entrando num processo judicial, e aí sim, contratar um advogado que vai te ajudar se defender nessa parte, ok? Nunca foge de processo judicial. Processo judicial você tem que responder e responder corretamente e no prazo correto, certo? Diferente do que tudo que eu falei para vocês sobre escritório de cobrança, que é outra conversa totalmente diferente, beleza? Mas o que eu tentei mostrar para vocês nesse vídeo? Tente entender que o jogo de credor e devedor, ele não é um bicho de 7 cabeças. É apenas possibilidade de um lado ou outro. Quem pode pagar, quem não pode, simplesmente isso. E então, os credores entendem isso, você tem que entender isso. É só jogo de número, jogo de dinheiro. Isso não é jogo de pessoal contra você. Ai, porque eu estou devido. Não. Você fez dívida, vai pagar o que puder. Só isso, mais nada. Não envolve lado emocional, não envolve família, não envolve constrangimento, não envolve depressão, não envolve nada. É transição financeira. Quanto está devendo, quanto pode, como a gente vai executar isso. Só isso. Levanta a cabeça, sorri para a vida, veja qual a melhor forma de resolver isso e seja feliz na sua vida. E eu tenho certeza que em questão de 6 a 12 vezes como eu ensino, você sim pode dar a volta por cima e ter uma vida extraordinária. Espero que esse vídeo ajude você. Espero que ele vai ajudar muito mais pessoas. Compartilha, que tem muitos, nós temos milhões e milhões de famílias no Brasil que precisam ver isso. Pessoas que não estão dormindo à noite, que não sabem o que fazer na vida deles. Compartilha esse vídeo com eles para ajudar eles também. Um beijo no coração e até o próximo.